Olá, eu sou a Evelyn. O projeto que eu fiz foi um motor elétrico, os materiais utilizados foram esses que eu coloquei aí, apresentados. E para dar início, eu começo fazendo uma bobina, que essa bobina vai servir para gerar o campo elétrico do meu motor. E eu decidi fazer em forma de eletroímã. Então, a gente faz essa estrutura de papelão, e aí depois enrola os fios de cobre para, quando ser conectado na eletricidade, ele formar um eletroímã e gerar o campo. Enquanto a estrutura de papelão vai secando, eu já fui preparando a nossa lata, que vai servir como objeto de rotação do motor. Então, a gente precisa fazer 2 furos bem centralizados na parte inferior da lata e na parte superior da lata. Esse furo ele é necessário para que possa ser passado transversalmente o suporte para que a lata seja rodada. Então ele precisa ser um furo bem preciso para que, principalmente na parte superior, a lata não amasse e fique bem centralizado mesmo. Neste momento a gente precisa fazer a marcação da lata para que os ímãs que sejam colados eles estejam totalmente alinhados e bem centralizados na superfície.
Após a marcação da lata, precisa separar os ímãs de acordo com seus polos, porque o motor ele só vai funcionar se você colocar os ímãs que estão com o lado que repelem diante do eletroímã formado pela bobina. Finalizando esse processo, a gente vai dar início ao suporte agora. Com os palitos que estão lá nos materiais utilizados, vocês vão colar um no outro para fazer as bases que vão segurar essa lata. Então precisa ser colado e depois cortado ao meio. E só por curiosidade, a cola que eu estou usando é a Super Cola, né? E para as madeiras eu usei cola de madeira mesmo, mas pode ter usado também a Super Cola. Nessa segunda parte, agora fazemos uma espécie de suporte para o circuito. Então, com uma tira de papel, a gente faz esse tipo de suportezinho para que depois coloque uns pedaços de fio de cobre para que seja transportado ali a corrente para o circuito inteiro. É importante que faça a demarcação também no papel, porque quando for colocado o fio,
Quando está rotacionando o motor, de acordo com essas coordenadas que estão no papel, que o fio vai ligar e desligar a corrente durante o processo de rotação. Nessa parte vamos começar a fazer a parte do circuito em si. O projeto consiste em 2 polos, um polo que vai ser conectado para a estrutura e o outro vai ser conectado para a bobina. Então a gente precisa de 2 partezinhas para fazer essa ligação entre as 2 partes. Aqui podemos ver que eu fiz o teste com 2 tipos de eletroímã, um feito com papelão e o outro feito com um determinado metal no centro. No entanto, o com papelão funcionou melhor porque ele dá um foco na parte superior do papelão. E já com relação ao metal, ele joga o campo com relação à horizontal para as 2 pontas. No caso aqui eu usei um parafuso, então o campo ficava com o foco nas 2 pontas do parafuso e isso não funcionou muito bem, já que eu preciso de um campo que forneça na parte de cima para que seja repelido o ímã. Esse interruptor que eu utilizei, ele seria somente para ficar mais manual o projeto. Então, quando eu quiser desligar o motor, eu desligo sem ter que tirar da tomada. Mas funcionaria também sem um interruptor. A diferença é que ele ficaria girando infinitamente até alguém desligar da energia.
Uma parte importante nesse processo é estar fazendo a raspagem do fio, porque como é um fio esmaltado, um fio de cobre esmaltado, tem muito tipo de resíduo e muito tipo de plástico em volta dele, então isso faz com que a corrente não seja passada pelo circuito inteiro. Então é importante prestar bem atenção nessa parte e raspar bonitinho todo tipo de conexão que tiver. Por fim, basta apenas soldar todas as conexões para que não solte e que passe a corrente certinho pelo circuito e já está pronto.